Será que é esse o fundo do poço ou dá pra cavar mais? Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Quicando a Bola. Um vídeo pra falar de Grimsby Town 2, Manchester United 2. Jogo da segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. Lembrando que o Manchester United estava jogando a segunda rodada da Copa da Liga Inglesa apenas porque está fora das competições europeias. Todos os times que estão em competições europeias só vão entrar na Copa da Liga Inglesa depois, em outra fase mais adiante. O Manchester United já estava neste jogo porque foi incompetente no ano passado. E aí conseguiu a incompetência maior ainda no jogo, né? Que foi ser eliminado por um time da quarta divisão do futebol inglês. A torcida do Manchester United até tava na expectativa, né? Pela primeira vitória da temporada. Já que em duas rodadas da Premier League tinham perdido a estreia contra o Arsenal, até com atuação boa, mas contra o Fulham foi mal, empatou o jogo. E aí o torcedor do United no geral pensava o quê? Contra o Grimsby Town da quarta divisão, vai vir a primeira vitória da temporada. Não é possível. Porém é possível. E o Grimsby Town, que veio invicto pro jogo, seguiu invicto depois do jogo, empatou a partida e ganhou nos pênaltis, eliminou o Manchester United. Ele está na terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O Grimsby Town já tinha eliminado o Shrewsbury na primeira fase, vencendo por 3-1. Agora eliminou o Manchester United na fase 2. Vamos analisar esse jogo então, né? O Grimsby abriu o placar cedo, aos 22 minutos, com Charles Vernon, né, cedo, mais ou menos na metade do primeiro tempo. Mas considerando o domínio do time da quarta divisão do futebol inglês para cima do Manchester United naquele momento, poderia já ter aberto antes, né? Aproveitou falhas defensivas ali do United, o cruzamento passou direto ali, o Fredrickson não conseguiu fazer nada. E o gol era muito merecido. O Grimsby jogava melhor do que o Manchester United, e não era pouco melhor. Só o Grimsby jogava, na verdade. O Manchester United não chegava no ataque. O Manchester United não ameaçava a defesa do Grimsby Town em 22 minutos de jogo. E continua assim até 40, tá? Foram 40 minutos de jogo do United inoperante, ofensivamente falando. Só o Grimsby Town jogava pra tentar fazer gol durante 40 minutos de jogo de um time da quarta divisão contra um time da Premier League. E aí o segundo gol veio aos 30, com o Tyrell Roaring, né? Que é zagueiro, ex-jogador da base do Manchester United, então ainda teve lei do ex. Ele se aproveitou do erro do Onaná. Onaná, a gente vai falar daqui a pouco. Vamos ter um bloco para falar só de desempenhos individuais nesse jogo. E acho que o Onaná será assunto, mas falhou no gol. Nesse gol aqui, saiu completamente errado, tentando afastar ali o cruzamento vindo do escanteio. A bola bateu no Warren, sendo justo, bateu no braço, tá? Era pro gol ter sido anulado, e é uma vergonha um jogo de Copa da Liga Inglesa não ter VAR. Mas teve outro gol ali que ficou na dúvida também, que foi anulado e poderia não ser, né? Mas isso não anula o fato de que o United merecia o segundo gol, de qualquer forma, e que o Onaná fez o que fez. Mas, pela regra, esse gol deveria ter sido anulado, porque bateu no braço do Warren. E o primeiro tempo foi completamente controlado, como eu falei, e assim, não foi como se o Grimsby, sou da quarta divisão, vou jogar contra o Manchester United, vou ficar lá atrás e tentar ao máximo me defender. Não, o Grimsby Town não se acovardou para jogar contra o Manchester United. Ele foi para cima, marcou lá em cima, pressionou a saída de bola do United e foi tudo muito mais organizado, muito mais intenso do que o Manchester United, inclusive. Se defendeu de forma bem organizada, muito mais do que o Manchester United, atacou, contra-atacou, tudo isso de forma muito organizada, consciente, equilibrada, e equilibrando realmente um jogo que tinha um desnível muito alto em questão de elenco, de qualidade técnica, de
dinheiro, né? Dinheiro investido, o orçamento, a folha do Grimsby Town é 3 milhões, se eu não me engano, e a do United é 200, então é menos de 1%. Não, é 400, a do United é 400, então é menos de 1%. Eu decorei o menos de 1% e fiquei aqui durante o vídeo tentando fazer o cálculo dos valores, mas é isso. 3 milhões o Grimsby, 400 milhões o Manchester United. E o Manchester United só foi conseguir ou querer fazer alguma coisa lá no ataque nos 40 minutos de jogo, mais ou menos. Pô. Foi um time completamente desconexo. E por ter sido desconexo, não produziu nada. E ainda foi completamente vulnerável defensivamente. E com isso, levou 2 gols. Foi pro intervalo levando. Eu preciso sempre enfatizar isso, gente. 2-0 de um time da 4ª divisão. Imagina o São Paulo foi eliminado pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que é da Série B. Teve gente que já ficou achando uma vergonha. Imagina se o São Paulo é eliminado pelo Santa Cruz hoje em dia, gente. Imagina se o São Paulo é eliminado pelo Santa Cruz da Copa do Brasil. Qual ia ser a repercussão? Foi isso que aconteceu lá. Foi isso que aconteceu lá na Copa da Liga Inglesa hoje. Na quarta-feira, né? E o segundo tempo começou 2-0 pro Grimsby Town. Foi mais aberto, tá? Apesar de que ainda, acho que metade do segundo tempo ainda foi bem dominado pelo Grimsby Town. O Manchester United não conseguiu reagir na volta do segundo tempo, assim, de imediato. Foi botando mudanças, foi indo pra cima, na abafa, na empurrância, né? Que é um termo aí que a galera lá da TNT Sports, especialmente Vitor Sérgio Rodrigues, usam bastante. Mas o Grimsby foi melhor na maior parte desse segundo tempo também. Mas qualidade técnica tem do lado do United. O Mbeumo conseguiu lá puxar uma jogada de contra-ataque pelo meio, bater colocado, diminuir aos 75 minutos, 30 do segundo tempo. E aí a gente já viu essa história toda, muitas vezes também, né? Do Manchester United indo buscar resultado com o jogo acabando. O Maguire, inclusive, já tinha feito isso na vida com a camisa do United, fez de novo, empatou aos 44, uma jogada de bola parada, mas nada de jogo coletivo evoluído do United não, tá? O United não conseguiu se organizar em momento nenhum do jogo. Inclusive, eu diria que é impossível que alguém entenda 100% como que o time do Rubem Amorim pretende se organizar. Eu digo pretende porque ele não se organiza, né? O time não é organizado, então eu queria entender e queria que alguém que entende me explica nos comentários, se puder, se tiver entendido, o que é o time do Rubem Amorim, tipo, o que ele quer. A cada momento do jogo, inclusive. Porque eu suspeito que nem os jogadores conseguem entender isso. Porque não dá pra entender. Pô. Tipo, tá o Bruno Fernandes teve uma hora do jogo que ele estava jogando de zagueiro e o De Ligt de atacante. Eu não acredito que os jogadores não fiquem confusos com isso. E que consigam 100% executar o que o técnico quer, porque eles não conseguem provavelmente entender, porque ninguém consegue. Ninguém consegue. Eu não sei em que posição jogou o Mason Mount. Quando o Mason Mount entrou em campo, eu não sei em que posição ele jogou, porque não dá pra saber em que posição muitos dos jogadores do Rubem Amorim jogam, nesse elenco pelo menos. Ele improvisa em cima de improviso e quando você acha, ele tirou um zagueiro, vai desfazer esse esquema. Não, ele vai improvisar o Bruno Fernandes de zagueiro. E não acho um crime botar o Bruno Fernandes de zagueiro em situações como essa. O Fernando Diniz faz muito esse tipo de coisa, inclusive. Tirar um zagueiro, botar mais um no meio, mas a partir do momento que você tem um zagueiro jogando de atacante, não bate. Tipo, fica tudo muito confuso, pelo menos. E se pelo menos fosse funcional, mas claramente não é, né? Não dá em nada. O time não anda. E aí foi para a disputa de pênaltis, 2-2, e foi quase que infinito, né? Inclusive, 2 jogadores de cada time bateram 2 pênaltis.
E acaba que os vilões se tornam o Matheus Cunha, que perdeu o que poderia ter terminado, né? O Matheus Cunha converte o pênalti dele, termina em 5 cobranças a disputa de pênalti, 5 para cada lado. Mas não foi o que aconteceu. O Matheus Cunha, inclusive, quero saber o que é o Matheus Cunha com a camisa do Manchester United até agora. A temporada do Matheus Cunha, em 3 jogos até aqui, é ridícula. Ele estreia, jogou muito bem no jogo contra o Arsenal. Jogou, mas perdeu os gols, né? Se ele tivesse uma capacidade maior de converter as chances que ele criou, o Manchester United não teria perdido pro Arsenal. Mas é ok, fica no crédito, jogou bem, produziu e era um jogo difícil. Tá. No jogo contra o Fulham, mal, fez nada. Começou bem ali, porque o Manchester United jogou bem por 10 minutos contra o Fulham. E no jogo contra o time da 4ª divisão da Inglaterra, o Grimsby Town, ele erra tudo. O Matheus Cunha, eu tô adiantando pauta, vamos lá, mas enfim. Vilão, Matheus Cunha, perdeu o pênalti. Onaná, não preciso falar, né? E eu não tô falando do jogo, ainda vou falar do jogo. Onaná na disputa de pênaltis, a bola bate na mão dele e entra várias vezes. Eu acho que a mão dele é feita de amoeba, sei lá, alguma coisa. E o Embelmore que perdeu o pênalti que deu a classificação, né? A bola bate na travessão e o Manchester United está eliminado. Apesar de ter feito o gol no tempo regulamentar, Embelmore, querendo ou não, sai como um dos vilões na disputa de pênaltis. E assim, completando ainda o quão desorganizado é o time do Manchester United, o tanto de bolas longas que esse time lança e quase sempre erradas, né? Mas bora, destaques individuais, chegou o momento. E, obviamente, todos os destaques individuais do Grimsby Town são positivos e praticamente todos os destaques individuais do Manchester United são negativos. O Pin fez uma partidaça e é quase impossível, né, que em um jogo deste estilo, um jogo em que um time da 4ª divisão elimina um time da primeira, o goleiro do time da 4ª não seja um dos destaques, né? Mas não foi o caso de que o Pin foi o responsável pela classificação. O Pin apareceu quando ele foi exigido e fez o trabalho dele. Mas isso não significa que o Manchester United produziu para ganhar o jogo. Não produziu. O Warren, apesar do gol, inclusive, né? Tipo, ele fez o gol, foi importante lá na frente, mas além disso, ele foi muito seguro na defesa, assim como o McJanet, o seu companheiro de zaga. Acho que um pouco menos. Apareceu meu dedo aí na tela que eu tava desligando a ligação aqui de gente que não me conhece, mas só repetindo, para o caso de ter cortado o áudio pela ligação, o Warren e o McJanet, a dupla de zaga, foi muito bem. O Warren ainda fez o gol, né? E o McJanet teve um momento ali de insegurança, e que eu me lembro claramente. Foi um pouco menos seguro que o Warren, mas no geral foi um jogo muito bom. Defensivo como um todo do Grimsby Town e do McJanet também. E o Vernon, pra mim, foi o melhor em campo, que fez o primeiro gol e que desde antes do gol já era o jogador mais perigoso do jogo. E no Manchester United, Onaná. Falha descarada no segundo gol, né? Sai completamente errado e não é a primeira vez que ele faz isso com a camisa do Manchester United, tanto é que ele perdeu a vaga no time titular na temporada pro Baindir. E eu não sei porque que o Manchester United não oferece um caminhão de dinheiro pelo Donnarumma. Existe um goleiro para, teoricamente, resolver os seus problemas no mercado. Não sei também, né? Porque o Donnarumma chegaria como o melhor goleiro do mundo. Como o Onaná chegou, né? Na época. Mas... neutro. Abduziram o Onaná e vieram aí disfarçados no lugar dele, pelo visto. Falha bizarra na saída no segundo gol e a falha na disputa de pênaltis. E no primeiro gol, pelo menos defensável aquela bola era. Passou debaixo dele. Fredrickson, mal.
não jogou bem, não se achou, é ruim queimar garoto, mas não foi um jogo bom. E, desculpa, se a base do Manchester United não é capaz de produzir um zagueiro que jogue bem contra um time da quarta divisão, não sou eu que tô queimando, é o Manchester United. O Maguire, dentro deste contexto, ele ainda foi um dos melhorzinhos. E fez o gol decisivo de novo, mostrando personalidade e tal. Eu acho que o Maguire é um dos jogadores de mais caráter, digamos assim, desse elenco. Merece um mínimo respeito. Apesar de que todo mundo desrespeitou praticamente a torcida do Manchester United. O Kobbie Mainoo, assim, eu assisti os 2 jogos da Premier League, tanto contra o Arsenal quanto contra o Fulham. E eu ficava sem entender porque o Kobbie Mainoo não entrava em campo. Eu ficava, o Rubem Amorim tem que colocar o Kobbie Mainoo. Entrava o Gart, e ainda mais precisando buscar resultado, né, nos 2 jogos, eu pensava, por que não o Kobbie Mainoo? Ficou explicado no jogo contra o Grimsby Town, por que não o Kobbie Mainoo? Porque ele não consegue acertar absolutamente nada. Sobre o que eu falei dos lançamentos longos errados, muitos deles foram do Kobbie Mainoo. Muito na frente, fortes, não acertou nada. Absolutamente nada. O jogo, eu acho o pior em campo. É porque tem o Onaná, né? Mas de jogador de linha, eu acho que o Kobbie Mainoo foi o pior em campo. Não acertou absolutamente nada. E outro que não acertou absolutamente nada foi o Matheus Cunha, né? Além do pênalti perdido, teve bola que sobrou pra ele sozinho dentro da área. Tinha os jogadores na frente, né? Pra bloquear o chute, mas nem o chute ele acertou, ele furou a bola. Então, muito ruim o jogo do Matheus Cunha também. E me preocupa, inclusive, se eu fizer um vídeo, porque eu acho que talvez já esteja perdendo o timing e eu não fiz ainda, mas eu meio que planejava fazer um vídeo falando sobre porque eu convocaria o Neymar para a seleção brasileira. E eu olho pra isso, e óbvio que o Neymar não está no momento, no melhor momento, né? Mas, tá, o Neymar, mesmo não no melhor momento, ele decidiu o jogo contra o Flamengo, por exemplo, né? Nesse ano. O Matheus Cunha não consegue decidir contra o Grimsby Town, contra o time da quarta divisão do futebol inglês. E ainda decide, na verdade, mas decide pra eliminar o time, perdendo o pênalti. Então, o Ancelotti vai de Matheus Cunha. Eu não iria, não. Eu convocaria o Matheus Cunha, deixando claro. Até porque são só 3 jogos. A temporada é péssima, mas são 3 jogos ainda. Ele pode engrenar. E tem talento pra isso, mas eu prefiro o Neymar. Benjamin Sesko. Nada. Muito tempo poderia ter dito que a bola não chegou e tal, mas teve cabeçada. Teve uma cabeçada até que boa, que foi mais mérito do Pin, mas teve gol perdido na pequena área também, ali, bate-rebate e tal, mas perdeu o gol na pequena área. Mal, Sesko. Mbeumo também, não, né, foi positiva a entrada ali. Poderia ganhar confiança para a sequência da temporada com o gol, mas ainda perde o pênalti na disputa e provavelmente joga tudo isso fora. E tudo isso leva o Manchester United a ser completamente provocado pela torcida do Grimsby Town. Porque agora eu vou enfatizar de novo. Não bastou ser eliminado pelo time da quarta divisão. Foi praticamente humilhado pela torcida do time da quarta divisão. A torcida tava cantando no estádio: a gente pode jogar com vocês toda semana. Rubem Amorim, você vai ser demitido amanhã. E não foi, e não acho que ia ser mesmo, não é nem o perfil do Manchester United fazer isso. Demitir um técnico com 3 jogos na temporada. Não sei se eu demitiria ou não, mas já eu falo um pouco mais sobre isso. O que eu quero falar sobre o Rubem Amorim agora é que pegou mal a postura dele na disputa de pênaltis, né? Que ele não assistiu, ele foi vestiário. Às vezes, muita gente tapa o olho, né, e tal, pra não ver. O próprio Rubem Amorim tinha feito isso no pênalti do Bruno Fernandes, que ele perdeu contra o Fulham na rodada anterior.
Mas ir pro vestiário é demais, gente. Não dá. Ah, fiquei nervoso e tal, mas tu é o líder do grupo. Tu tem que estar ali. Num pênalti ou outro, até no máximo, se esticando a corda. Fica com o olho fechado em tudinho, mas tá lá. Não tem que não tá lá, não pode não tá lá. Achei muito ruim isso, assim, sinceramente. Não se justifica, não tem que justificar. A não ser que ele estivesse passando mal. Ou, sei lá, alguém, ele teve que ir socorrer alguém, não sei, mas poucos motivos justificariam o Rubem Amorim não estar assistindo a disputa de pênaltis no gramado. E ele não tava, pegou muito mal e eu concordo com quem acha que essa postura foi bem ruim. Mas, no final das contas, ele não devia ter assistido mesmo, porque não devia nem ter tido disputa de pênaltis. O Grimsby Town, assim, pelo jogo, o mais coerente, pelo que a gente assistiu de futebol nos 90 minutos, era o Grimsby Town passar no tempo normal. O Grimsby Town foi melhor que o Manchester United durante os 90 minutos. E o futebol permite que mesmo nesses cenários, o peso da camisa, ou a qualidade individual do Melmo para fazer o gol, faça com que o Manchester United pudesse ter se livrado da vergonha da desclassificação sem se livrar da vergonha da atuação. A atuação seria uma vergonha independente da classificação. Mas poderia, mas não foi o que aconteceu, mas dessa vez os deuses do futebol não foram tão cruéis com o time lá do Grimsby Town e levou eles para a próxima fase, eles que realmente mereciam mais, ou os únicos mereciam, sinceramente, eu não acho que o Manchester United merecia. E levou para a terceira fase, mesmo que na disputa de pênaltis. O que se torna um resultado histórico para os dois times, né? Para o Grimsby Town é uma vitória histórica, porque por mais que seja esse Manchester United completamente desmantelado, capenga, incapaz de ganhar um jogo até agora na temporada, o Grimsby Town elimina o Manchester United, querendo ou não, é um gigante que o Grimsby Town elimina da Copa da Liga e é um resultado histórico para a sua equipe. E para o Manchester United é uma vergonha, um vexame, uma eliminação histórica de passar vergonha mesmo, assim, uma das maiores vergonhas da história do Manchester United, essa eliminação na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. E agora sim eu quero falar de Rubem Amorim, porque, de fato, 3 jogos pode ser pouco para demitir o Rubem Amorim. Porém, ele não tá há 3 jogos no comando do time, né? São 3 jogos na temporada e o discurso na temporada inteira, eu falei isso no react da prévia da temporada do United lá do Inside the Box. O discurso do Rubem Amorim na temporada passada inteira foi de quê? Foi de estou passando vergonha nesse momento. Não com essas palavras, né? Obviamente, ele não falou. Mas na prática ele falava, estou passando vergonha nesse momento, porque cheguei 6 meses antes do que deveria chegar para preparar o caminho para no ano que vem começar a fazer as coisas funcionarem. Tá funcionando nada. Então já perdeu muita coisa de gordura, assim, pra se manter no cargo, na minha opinião, o Rubem Amorim. Não adiantou de nada o Rubem Amorim ter chegado 6 meses antes pra preparar o time agora. Não preparou nada. Preparou um bando em campo. E aí, o Rubem Amorim, pra mim, tem que estar na corda bamba. Assim, precisa evoluir muito nos próximos jogos pra não ser demitido, na minha opinião. Tem que ser rápido, assim, rápido, muito rápido. Ou a evolução ou a demissão. Não pode demorar muito mais, não. Porque já não basta isso, como também postura de não assistir a disputa de pênaltis, como de brigar com um bocado de gente. O Manchester United não tem o Marcus Rashford no elenco, muito por causa da treta com ele. O Marcus Rashford teve problemas de disciplina, sim, mas existem técnicos que conseguiriam contornar isso, provavelmente. Existem histórias de vários jogadores que tiveram problemas de disciplina
na sua carreira e que técnicos conseguiram botar eles nos trilhos e contar com o talento deles. O Rubem Amorim não foi capaz disso e não parece nem querer ser em nenhum caso, tanto é que ele dá uma declaração depois dessa eliminação dizendo que se nós não formos capazes nem de ganhar esse jogo, está claro de o que os jogadores querem. E aí, sinceramente, na minha opinião, não é nem pro United demitir, ele devia sair. Se ele acha que os jogadores não vai reformular tudo, não tem mais como. Acabou praticamente, já tá quase acabando a janela. Não tem como trocar os jogadores mais, né, pelo menos em sua maioria. Em sua absoluta maioria, assim, gigantesca maioria, vão ser esses aí. E tu vai fazer o quê? Vai ficar treinando, feito uma bestada, o time que tu acha que não quer nada? Não faz sentido, né? Se eu achasse que eu tô aqui feito besta, treinando um bocado de gente que não quer nada com nada, pra que eu vou ficar aqui? Então, até esse tipo de discurso, meio que tirando dele da reta, acho muito ruim, muito ruim. Porque até o Erik ten Hag, que foi teve uma péssima gestão de pessoas também no Manchester United, por exemplo, quando ele perde, eu não vou lembrar se foi pro Brentford, acho que foi de 3-0 ou foi mais no começo do trabalho dele. No jogo seguinte, ele fez todo mundo correr e tal, né, como meio que punição pela goleada, mas ele correu junto. Então até o Erik ten Hag era menos pior, pelo menos até agora nesse aspecto. Ele se botava lá, junto com o elenco como responsável. E o Rubem Amorim parece querer fugir, né? Pelo menos nessa declaração. É uma vergonha o que aconteceu com o Manchester United nesse jogo. E eu quero saber de ti. Tu demitiria o Rubem Amorim ou tu manteria ainda por mais alguns jogos ou manteria independente até o final da temporada? Diz tua opinião nos comentários. Diz a tua opinião sobre tudo que eu analisei aqui no vídeo. Bota aí nos comentários o que tu acha. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve e compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais e é isso. Tchau!